Então, hoje, estudantes, vamos nos dedicar a duas coisas. Primeiro, sim, vamos falar um pouco sobre suas impressões respeito à exploração desse mapa, sim? Depois vocês vão me dizer... Olá, Ângela, boa tarde. Leide, boa tarde. Daniela, boa tarde. Depois vocês vão me dizer, então, dessa exploração, qual que foi o resultado, por exemplo, que lugares você conhecia ou não conhecia, se você, de repente, fez algum tipo de leitura, sim, com respeito a esse lugar, sim, porque você gostou desse lugar, sim. Olá, Leide. Sim. E fechamos essa partezinha, sim. E o seguinte que vamos fazer é começar como matemática, sim, matemática, que vai ser bastante útil durante essa parte do curso, e é o uso do modo imperativo, sim? O uso do modo imperativo para depois utilizar essa ferramenta, que é o modo imperativo, com respeito a algumas atividades que vamos fazer a próxima aula, sim? Ou a próxima semana, mais bem, próxima semana. Sim? Bom, devo começar, gente, perguntando se tiveram tempo de explorar ou dar uma olhada para esse mapa, né? Quem fez a exploração? Quem de vocês fez a exploração? Espero que todo mundo tenha feito a exploração, mas quem fez ou quem não fez a exploração desse site ou desse mapa? Não sei se Lina e Alexandra, que não estiveram na aula passada, puderam acessar no mapa. Sim? Lina está dizendo que não fez. Lina. Bom, Lina não fez. Eu sim. Alexandra fez. Lina acabou de colocar o link que você devia ter feito. Angela também não fez a exploração. Bem, perfeito. Bom, acabo de colocar de novo o link, tanto para a Angela quanto para a Lina. Alexandra fez a exploração. Vejamos. Alexandra B., você fez a exploração? Não, não fez. Não fez. Beleza. Bem. Angela, você fez a exploração? Vou colocar para Alexandra B. o link de novo, para que pelo menos abra neste momento. As pessoas que não fizeram o link, a exploração do link, estou colocando de novo o link para que pelo menos abra neste momento e aproveitemos este espaço, sim, enquanto os outros ou as outras pessoas, se fizeram uma exploração, enquanto vão falando um pouco sobre suas opiniões ou impressões desse mapa, de explorar esse mapa, as pessoas que não fizeram vão fazendo, sim? Angela, você fez a exploração do mapa? Angela? Não, professor, eu não fiz não. Bem, bom, a Angela já tinha escrito que não. Já coloquei. Daniela, fez a exploração do mapa? Não, eu não fiz a exploração. Bom, que agendas tão apertadas, gente. Fico surpreso aí. Acabo de colocar, Daniela, o link para que abra. Camilo, o rapaz que não para. Eu fiz prova, não sabia que era muitas coisas para fazer no centro, muitos monumentos, museus, coisas que eu não conhecia. Perfeito. Disso vamos falar em breve. Essa era a minha intenção, estudantes.
apresentar vocês as possibilidades que temos como cidadãos dessa cidade quando visitamos o centro. Bem, mas já vamos falar em breve disso. Bom, Leide, você fez a exploração? Bom, tem um apito aí, uma interferência. Bom, vamos ver se em breve Leide pode consertar esse negócio. Tá? Então, sim. Perfeito, muito bem. Bom, Pablo, sim, muito bem. Tatiana, você fez a exploração? Sim, professor. Perfeito. E não sei se já respondeu, Luísa, você já fez fez a exploração, Luísa? Sim, um pouquinho. Um pouquinho. Bem, bom, estudantes, atenção. Como, digamos, Camilo já falou um pouco, sim, e ficou chocado por tantas possibilidades que tem no centro, sim. A minha intenção com esse mapa era, principalmente, que vocês conhecessem, sim, as possibilidades, os lugares, de repente, as atividades que você pode encontrar no centro da cidade, sim? Já que a aula passada, muitas pessoas, mesmo conhecendo o centro, não visitam o centro, certo? É claro, algumas pessoas não gostam de visitar o centro. Sim, ficam pensando que é muito perigoso. E, claro, eu não posso dizer que não seja perigoso. Sim? Mas, levando cuidado, você pode andar muitas das partes do centro que possuem muito de história, sim? Muito de representatividade dentro da dinâmica de nossa cidade. Que tem muita movimentação, certo? E acho que é um convite, e era um convite, e continua sendo um convite, para que vocês se aproximem um pouquinho mais, de repente, a um ou a alguns desses lugares do centro da cidade. Bem, como eu já falei, então, as pessoas que fizeram a exploração podem, por favor, expressar quais os lugares que vocês gostaram e por que chamou a sua atenção esses lugares. Imagino que vocês clicaram e daí vocês puderam ver algumas fotinhos e de repente ver um pequeno, porque tem artigos também, mas ver uma pequena descrição sobre esse lugar. Tem a ver com história ou histórias, enfim. A tarefa era explorar o site. Comecemos, sim? Então, esta primeira parte, estudantes, vamos utilizá-la para conversar um pouquinho sobre isso. Aquelas pessoas que não fizeram essa tarefa, eu espero que estejam fazendo a tarefa enquanto, infelizmente, os seus colegas estão falando. Isso não quer dizer que não possam também me prestar um pouquinho de atenção. Então, comecemos. Alexandra C. Me conta um pouquinho sobre Sim. sua experiência na exploração. Sim. O mapa é muito completo e interessante. E a verdade é que conheço vários locais do centro de Medellín, mas tem outros lugares que eu não imaginei que existissem. Infelizmente, devido à insegurança, não é que goste muito dos locais do mapa. Mesmo no mapa descrevem alguns locais que não são muito seguros. Mas gosto muito do mercado de bondes, ou mercado
De tranvía, no sé cómo se dice, profe. Si mercado de bondes o mercado de tranvía. Você pode utilizar como nome próprio o mercado de tramvia. O que acontece como bonde, que aí vou colocar aquilo que está se referindo a Alexandra. Bonde, sim, são esses antigos, digamos, meios de transporte que têm rieles, que eram amarelos, sim, que ainda existem em Brasil, Portugal e acho que São Francisco, ou seja, São Francisco nos Estados Unidos. E são antigos, sim, antigos vagões, sim, poderíamos dizer assim, vagões, mais bem, vagões, que transportavam gente. Claro, o nosso tramvia é bem mais moderno, mas é o mesmo mecanismo. Então, um bonde, sim, vai. Continua, Alexandre. Ok. Era un lugar tranquilo y muy bonito, mas acho que estaba fechado por causa da pandemia. Outro lugar que eu gosto no centro de Medellín é o centro comercial Camino Real e o Parque de los Pés Descalzo. Pronto. Muito bem, Alexandra, obrigado. Queria saber, com respeito a esses lugares que você conhece, sim, quais foram esses lugares que estavam aí referenciados? Profe, estaba o para Bicentenario, por ahí cerquita quedaba el del tranvía, el mercado de tranvía. El Camino Real no estaba, sino que me puse fue a ver como las personitas y todo lo que decía. Muito bem, claro, as pessoas também fazem parte da cidade. Mas tudo bem, obrigado aí, Alexandra. Então, não estava o Caminho Real e não está o quê? Aquele mercado Mercado de tranvía. mercado de Sim. tramvia. Bem, perfeito. Uma questão aí, lembre que é pandemia a pronúncia, sim? Pandemia. Bom, obrigado. Continuamos. Vejamos. Pablo, quais desses lugares você gostou, quais conhecia, quais não? Pablo. Los lugares que exploré fueron Plaza Mayor. Hay mucho tiempo a ido a Plaza Mayor. Hoy hay un parque que parece una pequeña plaza. Pretende ser una plaza do mercado. A plaza principal de Cidade, donde se instalará a Câmara Municipal, a cadeia nos primórdios da Villa Candelaria. Eu gosto porque é o centro de eventos da cidade. Pronto. Muito bem, Pablo. Pronto, você é assim, direto, pá, ao ponto. Muito bem. Sim, antes de Praça Maior, sim, era um lugar de eventos, ainda continua sendo um lugar de eventos da cidade. Sim. E você falou que era uma praça, claro, era uma praça ao ar livre, aí na frente de o que hoje conhecemos como Alpujarra, certo? Sim. Aí, sim. Também conhecido como Guayaquil. Sim. Bem, muita história aí. Bem, obrigado aí, Pablo. Vejamos. Camilo, quais esses lugares que você não conhecia e que de repente ficou sabendo que existem? Profe, uma coisa que eu não sabia e que eu
encontrei muito interessante é que o edifício que nós chamamos o edifício dos palitos é o edifício da Liberdade. Tem um nome muito interessante. É o lugar onde se faz coisas da cultura, da apresentação e das gerações de a cultura paisa, da cultura paisa. Muito interessante isso. Ou seja, esse edifício que parecem batatas fritas. Sim, é perto de Antioquia. A Praça da Liberdade. Muito bem. Perfeito. Bom, quem mais foi aquela pessoa que fez... Ah, Daniela, certo? Não, Tatiana, desculpa. Tatiana, qual as suas opiniões Sim, professor. sobre a exploração do mapa? Sim, a primeiro parque é Não escutei, Natália. Tatiana, a primeira parte o quê? a primeira parque sería dos pés descalzos. ¿Se me escucha? Hola, profe. Sim. E que outra coisa, Tatiana? Não escuto você. Parece que tem uma questão aí. Conserta. Oi, olá. Sim. Hola, profe, ¿me escucha? Agora sim. Tudo bem. Ahora sí. Ok. Primer parque es dos pés descalzos. Entonces, es un lugar especial para relaxar. Com oasis no meio da cidade. Aí pode caminhar por um caminho de guaduas. Não sei se se pronuncia assim, guaduas. Deve existir esse tipo de mato, sim, mas acho que não deve ser guadua. Deve ser uma outra espécie, mas tudo bem, conhecemos. E então? Pero sí se pronuncia guaduas. Bueno. Profe, no sé si me escuchará bien porque soy... Deixa eu procurar se em português existe a palavra guadua, mas eu acho que não. Sim, eu acho que não. Bueno. Caminar sobre areia, un sentido. Para, Tati. Espera, ¿Sí me tem escucha? uma interferência, sim? Tem uma interferência aí, sim? Tenta consertar ou sair e acessar Hola. de novo. Sim, aí podemos escutar. Mas tenta Me voy sair. a conectar de otra red. Isso, tenta sair e acessar de novo para poder escutar melhor você. Sim, já nos falou sobre o Parque dos Pés Descalços e tudo bem. Perfeito. Bom, e continuemos. Enquanto Tatiana faz esse negócio, Luísa, o que você pode nos contar sobre a experiência de explorar esse mapa? Por favor. Não escuto você, Luísa. Gente, parece que a internet hoje está ruim mesmo. Parece que está ruim, porque nas outras aulas também Hoy me escucha mejor, profe. Hola. e forte, Tatiana. Ok, listo. Es que estoy desde el internet de la universidad y quizás tenga mucha interferencia.
pero ya. Entonces, o primer parque es dos pés descalzos. Entonces, es un lugar especial para relaxar, un oásis no meio da cidade. Allí podéis caminar con un camino de guaduas, que eso era lo que le preguntaba, profe, que si guaduas así se pronunciaba o tenía otro Sim, na nombre la mata. verdade, procurei a palavra guádua e a palavra guádua não existe. Isso é muito castiço, sim? E é para designar um tipo de bambu, certo? Que é um pouquinho maior, ou seja, em tamanho. Mas eu acho que você pode dizer guádua mesmo, sim? Porque não tem Ok, problema. entonces relaxar os pés nos pocos de agua y caminar sobre areia, ligando todos os seus sentidos. Bueno, o segundo parque es Parque Ciudad del Río. Es un lugar, o esta es una ciudadela, no sé si se pronuncia así, ciudadela urbana, ciudadela urbana, con edificios, restaurantes, cafés, un enorme parque que acomoda a todos os habitantes. Pode fazer piquenique, passear, andar de bicicleta ou patins. Também passar um dia com sua família ou encontrar com seus amigos para desfrutar de sua companhia. Profe, y con respecto a eso, yo tengo una pregunta. ¿En qué momento se utiliza pra y para? Al momento de escribir un texto, ¿cuál es la diferencia? Bem, Tatiana, perfeito. Quando você utiliza para, geralmente utiliza em textos formais, sim? E você vai encontrar quase em todo lugar, sim? Com respeito às questões escritas, sejam formais ou sejam um pouco informais. Me refiro como, por exemplo, a artigos de revistas, sim? Correios eletrônicos, de repente assim. Já quando você utiliza para, sim? Para é uma maneira de dizer para, principalmente a nível quando você está falando, sim? E quando você está utilizando a linguagem informal. Por exemplo, se você está batendo um papo com alguma amiga, aí pelo WhatsApp, você diz, eu vou para lá, por exemplo. Ou vou para lá, por exemplo. Esse para, poderíamos pensar que é como a redução de a preposição para, sim? Para. Então, em vez de dizer para, ou inclusive às vezes para a universidade, por exemplo, você pode dizer vou para a universidade. Para. Como contração, pode ser de para a. Simplesmente a nível informal, principalmente. Sim? Já escrevendo, quando você vai escrever tipo um informe, tipo, não sei, uma coisa um pouquinho mais levada a sério. Você utiliza para a, por exemplo, para a universidade. Falando para. Bem, tudo bem? Claro. Fica claro, professor. Obrigada. Bem, uma questão, sim, aí, você pode utilizar cidadela, sim? Cidadela. Ou, de repente, Ah, ok. de repente,
de repente pode também ser útil a palavra condomínio, sim? Condomínio, que é o que nós pensaríamos. E qual é a diferença? É que cidadela é mais pensado como tipo quarta brigada, como tipo uma fortaleza de tipo militar e essas questões, sim? Enquanto que condomínio, sim? Condomínio é mais pensado como para os habitantes que estão fechados, sim? Estão por volta fechados, ou seja, o que nós conhecemos como uma unidade cerrada, sim? Seja casas ou apartamentos. Y en este caso, que es como, o sea, parques, pero no son uno, sino varios. O sea, Ciudad del Río yo sé que son como varias etapas, etapa A, etapa B. Entonces, ¿cómo se Então, você pode dizer, são edifícios, ou não, edifícios não, são prédios que têm, que oferecem certas vantagens comerciais, ou seja, você pode dizer, por exemplo, a Cidadela, como é que se chama? A Cidadela Parques... Parques do Rio. Parques do Rio seria como vários prédios, sim? Vários prédios que têm acesso comercial, por exemplo, sim? Porque não estão fechados. Então, seriam várias torres, vários prédios, onde moram pessoas e, na parte de baixo, tem essas questões comerciais. Sim? Já na questão de condomínio, é porque, claro, pode ser edifícios, mas fechados, ou casas fechadas ao redor. Sim? É isso. Ok, profe. Obrigada. Tudo bem. Perfeito. Bom, continuemos. Luísa, o que você pode me dizer sobre a sua exploração? Luísa? Bom, vamos ver se Luísa aparece em breve. As pessoas que não fizeram a exploração e que já espero tenham feito a exploração um pouco, o que podem me dizer? Por exemplo, sim? Por exemplo, Ângela, o que você pode me dizer sobre a exploração do mapa? Ângela. Sim, professor, é muito interessante, é uma experiência interativa, mas eu tenho um pouquinho de problema, porque em várias ocasiões eu me perdi, porque o mapa não tem ponteiro, não sei, ponteiro. Sim, não tem ponteiro, não tem ponteiro. Então você ficou perdida dentro do mapa. Mas é muito interessante, eu não conhecia esse mapa. Eu encontrei muitos lugares novos para mim, mas não é terminado. Bem, ainda não terminei. Sim? Ainda não terminei. Ainda não terminei. Bom, continue aí explorando. Alexandra B., o que você pode me dizer? Oi, professor. Eu estava olhando e eu gostei muito do teatro Pablo Tobón, o lugar do Boston, porque tem muito arte e muitos teatros, então eu gostei disso. Eu não conhecia o Cerro El Salvador, então eu tenho uma curiosidade
de conhecer esse lugar. É o Cerro do Salvador e também a escola de, não sei como se fala direito. A antiga escola de direito. Escola de direito, tá bom. Eu não conhecia. Fica na parte de atrás do Paraninfo. Eu acho que sim. Sim? Perfeito. Eu devo dizer para você que esse edifício é muito lindo. E nesse edifício eu trabalhava aí. E é muito lindo, na verdade. Muito lindo. Bem, bom, depois quando abrirem você pode visitar. Obrigado, Alexandra. Lina, o que você pode nos dizer depois da exploração? Me escuta, professor. Escuto você, sim. Bom, eu lembrei muitos lugares que não visitei devido à pandemia e por muito tempo, sim? Principalmente, eu gosto muito do centro. Por exemplo, a passagem do Carabobo, ou que o chamamos de Oco. Gosto muito da Placita de Flores, da Praça de San Ignacio, também o claustro, pela sua arquitetura, assim como do Palácio da Cultura, que fica perto do Museu de Antioquia. Também gosto muito do bairro do Prado. Tem casas muito antigas. E lembrei um lugar cultural, que é o Palácio Egípcio. É um lugar cultural que pertencia a um personagem da cidade que gostava muito da cultura do Egito. Pronto, professor. Muito bem, Lina. Parece que Lina investiu bastante bem no seu tempo aí, dando um rolê. Vou dar um rolê, estudantes. Como se diz em espanhol, dar um vueltón. Dar um rolê, ou ir de rolê. Ir de rolê. Ir de rolê. Que seria, para nós, em espanhol, ir de vueltón. Perfeito. Bom, vamos ver. Vamos ir fechando esta partezinha. Daniela, suas impressões sobre a exploração do mapa. Oi, eu gostei muito, mas eu quase não conheço no centro, pois eu tenho medo da insegurança. Mas eu achei todo muito interessante, eu gostaria de visitá-lo. O que mais gostei, eu li, foi arte e história. Los locais como os museus, a Casa da Memória, os teatros, o Belas Artes, as igrejas e sua arquitetura, no primeira sala no cinema e a Pascácia. Eu acho que são sítios muito interessantes e eu gostaria de visitá-los. Bem, Daniela, tomara possa conhecê-los em breve. Muito bem. Tomara possa conhecê-los em breve. Está por aí também John Michael. John, tudo bem com você? John Michael. Oi, professor. Eu estou bem, obrigado. E você? Bem, obrigado. Aqui estamos falando sobre a atividade da exploração do mapa do centro. O que você encontrou que chamou sua atenção ou de repente não conhecia?
eu cheguei tarde, eu não fiz nada na atividade. Bom, vou enviar para você isso, John, para que possa dar uma olhada, quem sabe se tiver tempo depois. Bem, Luísa, para finalizar esta partezinha, gente. Luísa. Luísa. Olá, Luísa. O espírito de Luísa nos acompanha. Luísa. Bom, parece que Luísa saiu por questões, quem sabe. Bom, estudantes. Então, como eu dizia, esse mapa eu achei muito bacana, sim? Espero que seja útil, tanto para vocês conhecerem, pelo menos por enquanto, nessa via, e possam ter referências para quando quiserem, de repente, depois, ir visitar essas partes do centro, que nem Daniela, que gostaria de conhecer algumas, possam visitá-las, possam chegar rapidinho, sim, saber como chegar e tal. Bom, então, tá. Eu queria saber, antes de falar sobre a questão do modo imperativo que vamos utilizar, que vamos aprender a utilizar hoje. Queria saber se vocês conhecem uma outra informação que também pode ser útil, e que vai ser útil, que se chamamos pronomes demonstrativos. Estudantes, conhecem os pronomes demonstrativos em português? Não, professor. Angela disse que não. O resto dos colegas, as colegas, conhecem os pronomes demonstrativos? Não. Perfeito. Então, vamos começar com isso. Sim. Camilo conhece? Ou Pablo? Foi Camilo ou Pablo? Nós vimos os pronomes. Camilo conhece. Curso anterior. O curso anterior, Camilo estudou os pronomes demonstrativos. Mesmo assim, acho que pode aí aproveitar para repassar. E vou aproveitar para aquelas pessoas que não conhecem, sim, os pronomes demonstrativos, sim. Então, vamos fazer isto de maneira que possamos aproveitar esta partezinha, sim, e vamos lá. Apagar isto e colocar isto. Então, pronomes demonstrativos. Todo mundo pode ver? Gente? Podemos. Dá para ver? Aí, tudo bem? Sim, professor. Perfeito. Então, pronomes demonstrativos. Gente, os pronomes demonstrativos, vamos utilizá-los para assinalar, estudantes. Assinalar. Vou escrever aí no chat. Para assinalar, sim? Assinalar um objeto, uma coisa, uma pessoa, sim? A partir de uma distância que você vai marcar utilizando justamente esses pronomes demonstrativos. Então, vamos lá. Eu vou utilizar esta estrutura. Esta estrutura. Não é que vamos jogar trick nem nada dessas coisas. Perfeito. Sim. Então, eu utilizo essa divisão para que possamos
sim, possamos saber que dentro dos pronomes demonstrativos temos dois tipos de pronomes demonstrativos. Os chamados variáveis, sim? Variáveis, certo? Variáveis, isso tem um acento aqui. E, por um outro lado, os invariáveis. Eu vou colocar isto assim. Já sabem que é invariáveis. Sim? O que quer dizer variáveis? Utilizamos os pronomes demonstrativos variáveis porque vamos falar de gênero e de número quando estivermos assinalando essa coisa que vamos a assinalar. Por um outro lado, os invariáveis sempre vão ser assim, sempre, ou seja, não tem gênero e não tem número. Na pizarra. Tatiana, como? Tudo bem? Profe, eu não posso ver o que você está escrevendo na pizarra. Espera, porque será? Ahí. Debes salir y volver a entrar. A mí me pasaba antes lo mismo. Sales y vuelves a entrar. Todo mundo vê, Tatiana. Acho que essa pode ser uma boa ideia. Não escutei, Pablo. Como? Tiene un problema de error ahí. Acabo de ver para que pueda ver la pizarra. Bom. Bem, estudantes, continuemos. Sim? Enquanto Tatiana, vejamos se pode resolver o problema. Vamos lá. Sim? Então, estava dizendo que os pronomes invariáveis nunca vão mudar. Ou seja, não nos importa seu gênero nem seu número, porque sempre vão ser a mesma coisa. Sim? Como assim a mesma coisa? Então, vou começar com esses pronomes. Sim? Vamos lembrar de uma coisa. Quando você assinala uma coisa, você vai levar em conta a distância. E essa distância, dependendo de onde você ou de onde o seu interlocutor estiver, você deverá levar em conta qual dos pronomes utilizar. Sim? Então, digamos que temos estes três espaços para poder falar e levar em conta a distância. Então, vamos deixar este primeiro espaço para uma distância próxima, ou você tem na mão uma coisa, por exemplo, se eu tenho este objeto, sim, neste caso é um objeto feminino, singular, sim, e eu tenho na mão, então vou utilizar um desses pronomes demonstrativos. Bom, estou olhando aqui, Tatiana, tudo bem já? Pode acessar. O Alexandra Tudo queria falar. Profesor, sino que el internet tiene mucha interferencia. Bom, mas estás vendo? Sí, profesor, sino que se escucha con interferencia. Bom, perfeito, então vamos lá, gente. Pero es mi internet, no es el suyo. Espera um minutinho, deixa eu ver. Bom, perfeito. Vamos lá. Então,
lembremos dessa distância, sim? E eu vou começar com os pronomes, então, variáveis, neste caso. Por quê? Porque você deve levar em conta o gênero e o número. Então, se você tem próximo ou tem esse objeto na mão, você vai dizer esta. Me desculpa, Maí, mas estou escrevendo como mouse. Sim? E este. Esta e este. Então, aqui temos singular feminino, singular masculino. Você pode pluralizar? Claro. Então, você pode utilizar estas e estes. Temos que esse primeiro quadro, esta primeira partezinha, você deve levar em conta a distância, porque está a uma distância próxima com respeito ao objeto, ou você tem o objeto na mão. Por exemplo, esta caneta é uma coisa singular feminina, ou seja, caneta. Esta caneta. Você pode dizer este marcador de texto. É singular e você tem na mão, você utiliza este. Sim? Se fossem vários, utilizaria estes. Se fossem várias, você utilizaria estas. Sim? Lembrem, está próximo de você ou você tem um objeto na mão. Sim? Bom. Seguinte, há uma distância média. Então, você vai utilizar essa, sim? Essa, ou S. Sim? E pode pluralizar, dependendo se o objeto ao qual você se refere é uma coisa singular masculina ou singular feminina. Sim, plural feminina ou plural masculino. Então, diz essa, essas, esse, esses. Uma distância média entre você e o objeto. Sim? Já para uma distância maior, você utiliza aquela, sim? Aquela ou aquele. Sim? Aquela ou aquele. Certo? E pode pluralizar, é claro. Então, utiliza aquela ou aquele para você se referir a um objeto distante. Singular feminino ou singular masculino. Já para pluralizar, você utiliza aquelas ou aqueles. Sim? Então, temos uma primeira distância próxima ou na mão, uma distância média e uma distância ampla ou, digamos, larga, sim? Distância larga entre você e o objeto. Está claro? Gente? Perguntas? Tudo bem? Olá. Tudo bem. Perfeito. Espera, eu vou ligar a luz. Bom, continuamos. Sim? Continuamos. Então, esses os pronomes demonstrativos variáveis. Sim? Agora vejamos os invariáveis. Sim? Os invariáveis
são aqueles pronomes que você nunca pode colocar gênero ou número. Ou seja, sempre vão ser assim. Então, temos essa mesma distância, uma distância próxima. Você vai dizer isto. Isto. A uma distância média, você vai dizer isso. Isso. E a uma distância ampla, você vai dizer aquilo. 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 Quando utilizamos isso? Quando você não sabe muito bem qual é esse objeto ou o que é esse objeto. Suponhamos que eu sou um extraterrestre que chegou na Terra e fez contato com seres humanos inteligentes. Sim? Então, eu, de repente, me encontro com este objeto, podem ver este objeto, certo? E eu, como extraterrestre, pergunto para um ser humano inteligente deste planeta, o que é isto? O que é isto? Isto. Porque eu não conheço o objeto, mas está na minha mão. Eu pergunto para Camilo, certo? Camilo, o que é isto? Não lembro o nome. Camilo, não pode fazer ficar muito ao gênero humano. Camilo, o que é isto? Gente, como se diz isto em português? Uma Quem xícara. sabe? Uma xícara. Muito bem, Daniela. Sim? Daniela salvou a pátria. Muito bem. Então, se eu pergunto, o que é isto? É porque eu não conheço. Se você conhece, você diz, ah, bom, isso é uma xícara. Isso é uma xícara, porque você está a uma distância média do objeto, entre o objeto e você. Sim? Ficou claro, estudantes? Sim, professor, ficou claro. Perfeito. Fica claro. Muito bem. Então, continuemos. Por que deixamos este espaço aqui na metade? Sim? Por que deixamos isso? Porque a gente, em português, de maneira muito frequente e muito comum, certo? Muito frequente e muito comum, utilizamos complementos que se chamam de advérbios para quando utilizamos advérbios, para quando utilizamos esta informação. E quais os advérbios? Vou utilizar esta cor. Quais os advérbios? Então, vou colocar este advérbio aqui, sim, aqui. Isso, aí, este está acentuado. E aquele lá, sim. Ou, nossa, feio. Ou ali. Ali. Esses complementos, estudantes, são muito comuns quando você utiliza os pronomes demonstrativos em português. Simplesmente que em espanhol
a gente omite isso. Mas em português é muito comum, muito comum. E a característica disto é que você vai utilizá-los de maneira horizontal, ou seja, utiliza estes como este como este, ou seja, isto aqui, esta aqui, ou este aqui. Então, se eu faço a mesma pergunta, o que é isto? O que é isto aqui? Isto aqui. Então, você para responder diria: isso aí é uma xícara. Isso aí é uma xícara. Sim? Isso aí é uma xícara. Por isso, gente, aqui temos a restrição da horizontalidade, ou seja, você não pode utilizar esta com lá, ou isso com ali. Não. Dessa maneira, horizontal, estudantes, horizontal, sim? Horizontal e horizontal, certo? Então, você diria, aquilo, lá, pode ser lá ou pode ser ali. Tanto faz, não importa se você utiliza ali ou utiliza lá. Gente, não Alá. Alá é outra coisa, sim? Que não conhecemos. Alá não existe. Bom, não sei. Isso não poderia dizer na frente de um islamista. Mas lá, estudantes, não Alá. Lá. Pode ser lá ou pode ser ali. Sim? Lá ou ali. Sim? Então, você pode utilizar aquela lá ou aquela ali. Aquele lá ou aquele ali. E aquilo lá ou aquilo ali. Aquilo lá ou aquilo ali. Bom. Por enquanto, estudantes, ficou claro? Alguma pergunta? Oi? Fica Oi. claro? Fica claro. Professor, desculpe, ¿me puede escribir algunos ejemplos? Angela, você estava me perguntando se posso utilizar alguns exemplos. Escribe como para que quede, no sé. Fique mais claro. Claro, sim, tudo bem. Espera, Obrigada. coloco aqui um exemplo. Então, diante da pergunta, o que é isso? O que é isso aí? A resposta pode dizer, isto aqui, não, aqui é uma xícara. Ah, caraca, gente. Isso. Então, a pergunta, sim? Por exemplo, eu sendo uma extraterrestre, sim? Você diz, o que é isso? O que é isso? Ou o que é isto? Bom, suponhamos que eu pergunto para vocês, isso que le cambia o sentido. Se eu pergunto para vocês, se vocês me estão mostrando este objeto, suponhamos que são vocês, é uma pessoa de vocês que mostra este objeto. Eu pergunto, o que é isso aí? O que é isso aí? E você responderia, isto aqui é uma xícara. Isto aqui é uma xícara. Sim? Isto aqui é uma xícara.
Angela, comece, pode ser suficiente, falta colocar uma informação aí e pronto. É claro, Angela. Ficou claro sim, professor. É muito fácil. É muito fácil, perfeito. Por último, estudantes, lembrem que em português você pode fazer uma coisa que se chama contrações. E, neste caso, nos pronomes demonstrativos, você também pode fazer contrações. Como? Fácil. Você pode colocar N, ou seja, quando você estiver utilizando a preposição em para fazer a contração e não dizer em este, em esta, em estas ou em estes, você falando simplesmente diz nesta, neste, nestas ou nestes. O mesmo acontece aqui, sim? E o mesmo acontece aqui, sim? Então, suponhamos que tem várias possibilidades de você se sentar, porque tem diferentes tipos de cadeiras dentro de uma sala de aula, suponhamos, sim? E você diz, bom, eu gostei, já sei em que cadeira vou me sentar. Vou me sentar naquela cadeira lá. Naquela cadeira lá. E seu amigo ou sua amiga, você diz, não, eu prefiro me sentar nesta cadeira aqui. Então, vocês ficam separados ou separadas, sim? Nesta aqui, nessa, nesse aí, ou naquela, naquele, lá ou ali, sim? Lá ou ali. E também você pode utilizar a preposição de. Também é possível. De. Como assim? Claro, você pode dizer desta, deste, aqui, dessa, desse, aí, daquela, daquele, ali ou lá. Sim? Daquele, daquela, ali ou lá. Sim? Então, se você está, olhando para o mapa e você quer falar de um lugar, então você diz, neste lugar aqui, você pode assistir, por exemplo, peças de teatro. Sim? Se você está falando, suponhamos, do pequeno teatro. Neste lugar aqui, você pode assistir boas peças de teatro. Sim? Nesse museu lá, nesse museu lá, você pode ver, não sei, quadros, peças, obras, sim, pictóricas de muitos pintores. Certo? É assim que você utiliza os pronomes demonstrativos em português. Tudo bem? Alguma pergunta, gente? Não, professor, tudo bem. Bom, o resto, entenderam? Tudo bem? Fica claro. Fica claro. Ok. Então, suponhamos, e aqui é onde você deve adaptar, colocar isso que acabamos de ver em sua cabeça. Se de repente um estrangeiro chega e pergunta uma coisa para você, e ele tem um mapa, por exemplo, um mapa, suponhamos que este é um mapa, e ele tem um mapa, e ele diz, olha só, eu estou perdido.
Sim, você pode me ajudar? E você pode, pois é, claro. Sim, então você diz, nós estamos neste ponto aqui. E você está procurando o quê? Suponhamos. E ele diz, bom, eu estou procurando, não sei, se ele está no edifício Colterrer, suponhamos, e ele está procurando a biblioteca de Convenalco, sim? Aquela que está ao lado da Clínica Soma. Você diz, eu quero chegar até este ponto. E você diz, bom, até esse ponto aí, você pode caminhar para cima, sim? Ou você pode subir pela Avenida Praia, mais ou menos 2,5 quadras, e pode chegar e chega pronto. Sim? E chega e pronto, sim? Chega rapidinho, sim? Está claro? Tudo bem. Lembre que estamos utilizando mapas. Bom, ainda não temos utilizado, mas vamos utilizar. Então, de repente, essa informação vai ser bastante útil. Alguma pergunta, gente, para passar a outra temática? Tudo bem? Tudo claro. Para Camilo está claro, tudo bem. Eu vou apagar aqui, sim? Para passar a temática que eu quero. Não dá para apagar. Um minutinho que tenho problemas com a rede, parece. Espera um minutinho só. Não dá para apagar coisas. Um minutinho. Deixa eu ver o que acontece. Deixar de apresentar. Bom. Espera, eu apago aqui. Ya, profe, ya salió. Bem, Ângelo. Tudo bem. Deixa eu ver se, de repente, eu posso apagar a informação. Sim. Ou já apagou. Quem sabe. Não. Parece que não. Bom, gente, eu vou ter que colocar isso do outro lado e pronto. Okay? Para começar, como matemática, que vai ser bastante útil para poder nos guiar através, sim, de a utilização, por exemplo, de um mapa. Sim? Por falar de mapas. Então, atenção. Sim? Vocês sabem que o melhor amigo de um turista é o mapa. Certo? E é preciso você saber ler um mapa, certo? Saber a leitura de um mapa. Quando você está fazendo a leitura de um mapa, e neste caso Camilo, que é o nosso turista, sim, famoso neste grupo. Camilo, o que você leva em conta quando vai fazer a leitura de um mapa? Os pontos cardinais, os sítios mais importantes. Muito bem. Os pontos cardinais e os lugares mais importantes. Muito bem. Perfeito. Então, escutem Camilo, que ele já sabe bastante sobre esse tipo de questões. Bom,
No entanto, se você não conhece ou não sabe muito bem utilizar o mapa, você, de repente, se está perdido ou está perdida, se dirige a perguntar para uma pessoa lhe indicar como chegar ao ponto que você está procurando, certo? Como chegar ao ponto que você está procurando. Antes de pensar em desenvolver uma conversa a partir dessa situação que acabo de colocar para vocês, devemos levar em conta o seguinte, gente. O seguinte. Vamos. Começou a bagunça. Vamos. Ou eu vou apresentar para vocês o modo imperativo. Sim? O modo imperativo. Primeira coisa que devemos levar em conta. Sim? O modo imperativo, gente. O modo imperativo, devemos levar em conta a informação que nos dá o título. O modo não é uma conjugação. O modo não é uma conjugação. O modo é uma maneira, uma forma como o verbo vai estar. Uma forma como o verbo vai estar, ou seja, como você vai utilizar o verbo. Sim? Primeira coisa, modo. Sinônimo, forma, maneira, ou também chamado jeito. Essa é a primeira coisa que você deve saber. Sim? Modo, maneira, forma ou jeito. Então, não é uma conjugação. E segundo, imperativo, sim, é sinônimo de que, de necessário, ou coloquemos entre parênteses, ordem. Sim? Sim, não ordem como contrário de desordem, de bagunça, não. Sim? Ordem como esse, poderíamos dizer, essa maneira de você expressar como quer que sejam feitas as coisas, sim? Ou seja, quando você dá uma instrução de maneira direta, é essa a ordem que me refiro, não a ordem para com o sentido de organizar, sim? Senão ordem como um sentido de instrução, sim? Então, o modo imperativo, gente, é um modo verbal que você utiliza para dar ordens. Para dar ordens. Sim? Bom, esse é o sentido do modo imperativo. Bom, uma das características do modo imperativo, uma das características, e acho que essa é a primordial e a principal quando você vai utilizar o modo imperativo, é que o pronome eu, estudantes, o pronome eu, não se utiliza no modo imperativo. Não se utiliza no modo imperativo. Por quê? Porque você não se dá ordens para você mesmo. Não se dá ordens para você mesmo. Ou seja, você como sujeito não se dá ordens para você mesmo. Outra coisa é que você fale com você ou diante de um espelho, sim? Fale para você, sim? Fale para você, mas não é que você se dá ordens para você mesmo. Ou seja, que no modo imperativo, não utilizamos o pronome eu. Então, ficam habilitados os outros pronomes. O que quer dizer? Que você pode utilizar o pronome tu, você pode utilizar o pronome ela, ele, você,
sim? Pode utilizar o pronome nós e pode utilizar os pronomes da terceira pessoa de plural, ou seja, elas, eles, vocês. Como quando você dá uma ordem para um grupo de elas, para um grupo de eles ou para um grupo de vocês. Sim? Até aqui está claro, gente? Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Oi? Tá claro. Perfeito. Bom. Continuamos. Então, vamos pegar os exemplos. Ou seja, vamos utilizar os verbos. Vamos começar com os verbos regulares. E vamos utilizar os verbos no modo imperativo, ou seja, para dar uma ordem. Uma grande vantagem de a gente falar espanhol é que, de alguma maneira, esse modo imperativo em espanhol é muito parecido ao modo imperativo em português. Como assim? Então, vamos pegar os verbos. O verbo falar, sim. O verbo escrever e o verbo partir. Temos esses três verbos, que são verbos regulares. Se quisermos utilizar esses verbos em modo imperativo e queremos dar uma ordem para uma outra pessoa, ou seja, para um você, sim, para um você, damos uma ordem de falar para um ela, um ele ou um você. Como seria essa ordem para uma ela, um ele ou um você, como o verbo falar? Quem me diz? Como quando sua mãe vê você muito silencioso, assim, como baixo de astral, e diz, fulano, o que acontece com você? Sim? E dá uma ordem de falar. Como seria? Gente. Olá, espíritos de Português 4, estão aí? Olá. Oi. Alguém sabe como dar uma ordem, o verbo falar, para uma outra pessoa? Amigo. Professor, eu não posso ver o que você está escrevendo. Bom, vejamos se por aqui. Já pode ver? Gente. Eu ainda estou vendo os pronomes demonstrativos. Todavía. Sí. Sí. Estudiantes, y esto no lo ven. Lo que estoy moviendo. No, todavía No, lo de los pronombres. solamente os pronombres demonstrativos. Espera un minutinho só. A ver. Pueden correr. Prueba si se ven los dos, pero pues uno puede correr el blackboard, el whiteboard, no sé cómo se llama. Lo puedes correr con el mouse. Sí, ya voy. Já estou apagando isto. Espera, eu apago isto. Acabo de correrlo. ¿Pueden verlo?
Sim. Sí. Já lo ven? Sim, eu posso ver. Bem. Então, retomemos para poder continuar e seguir avançando. Estava perguntando se alguém sabe, então, a partir do que acabo de explicar, como se utilizaria o verbo falar em modo imperativo, ou seja, quando você dá uma ordem para uma outra pessoa. Alguém sabe como seria? Se você dá uma ordem de falar para outra pessoa, como seria? Fala aí. Fale. Sim? Ou seja, hable em espanhol. Então, aí é quando eu disse para vocês, lembrem que a vantagem de nós falar espanhol é que as línguas são próximas, então podemos, de repente, utilizar essa vantagem. Por exemplo, neste caso, se você sabe que falar significa hablar em espanhol, estamos utilizando o modo imperativo. Então, se você quer dar uma ordem de falar para uma pessoa, em espanhol você diz hable. Sim? Ah, claro, se você utiliza o pronome tu, você diria habla. Em português você diria, bom, fala. Sim? Tu, fala. Mas estamos utilizando hable ou falar para um ele, uma ela ou um você. Se você está falando com uma amiga e essa amiga tem coisas para dizer e não diz, você diz, bom, fale. Sim? Ou fala mesmo. Se você utiliza o pronome tu, de tratamento com essa amiga, você trata ela de tu. Sim? Como seria com nós? Muito fácil. Muito fácil. Quase que como em espanhol também. Então, falemos. Falemos. E para eles, elas, vocês, como seria? Gente, para eles, elas, vocês, como seria? Muito bem. Falen. Isso, falem. Perfeito. Muito bem. Então, uma coisa, estudantes, quando vocês estão utilizando o pronome, o modo imperativo, não é necessário utilizar o pronome, ou seja, você fale, ou nós falemos, ou vocês falem. Não, porque você simplesmente dá uma ordem assim, direta, sim? Direta, reta, assim, uma ordem direta. Sim? Uma ordem direta. Bem, vamos pegar o verbo escrever, estudantes. Escrever. Sim, escrever. Se sabemos que isto é um verbo regular, ou seja, que vai conservar a parte da raiz. Sim, conservamos a parte da raiz, então não vou escrever a parte da raiz, senão que vamos dar a ordem de uma vez. Muito bem, Lina. Escreva. Eu vou colocar um travessão e você conserva a raiz. Escreva. Para nós, como seria? Escrevamos. Muito bem, Alexandra C. E para elas, eles, vocês, como seriam? Escrevemos. Escrevam. Escrevam. Sim, escrevam. Cuidado aí, Lady. Escrevemos é porque você está conjugando o verbo. Não. Aqui você está dando uma ordem com esse verbo, sim?
não é conjugar o verbo, é dar uma ordem com esse verbo. Então, seria escrevam. Sim? Escrevam. Perfeito. E aqui utilizamos o verbo partir. Sabemos que é um verbo regular. Então, não é necessário escrever a raiz. Então, como seria? Se você tem uma maçã, muito bem, Lina, parta, nós partamos e elas, vocês partam. Então, olha só, muito fácil. Podemos ver que para estes dois verbos, ou para estes dois tipos de verbos, sim? Para estes dois tipos de verbos, a maneira de você utilizar o modo imperativo em verbos regulares de estudantes é a mesma, sim? É a mesma. Então, não vai ser tão complicado, sim? Eu espero. Eu espero. A questão está, sim, em pensar que nem só o modo imperativo se utiliza com verbos regulares. Os verbos irregulares também estão aí, sim? Também estão aí para serem utilizados no modo imperativo, sim? No modo imperativo. A vantagem, como eu já falei, sim? A vantagem, como eu já falei, é que por nós falarmos espanhol para esta temática de modo imperativo, sim? É importantíssimo, sim? Que aproveitemos essa vantagem. Por quê? Eu vou colocar isto para um lado e eu vou fazer uns exemplos com alguns verbos irregulares. Por exemplo, este verbo, o verbo ser, ¿lo están viendo? No. Bom, Lina sim, Pablo não. Sí. Chicos, es que corran la pantalla ustedes mismos, si están en el celular con el dedito, si están en el computador con el mouse, ustedes mismos lo pueden correr. Sí. Perfeito. Obrigado, Alexandre. Estudantes, verbo ser, e eu vou colocar de uma vez o verbo estar. Sim? Esses são os dois verbos irregulares mais comuns. Então, se você vai utilizar esses dois verbos com a intenção de dar uma ordem para uma pessoa, suponhamos que você é um chefe e vai falar para um empregado, porque o empregado, por exemplo, não é pontual e deve entrar na hora marcada. Você, como chefe, e vai dar uma ordem para ele, como lhe diria. Então, aí utilizamos o verbo ser. E como eu já falei, é muito parecido quanto ao espanhol. Como seria, então, o imperativo do verbo ser? Muito parecido ao espanhol, mas se diferencia por uma letra acrescentada. Você lhe diria... Uma jota. Isso. Você lhe diria, seja pontual. Aí você está dando uma ordem para seu empregado, por exemplo. Seja pontual. E vai dar outra ordem para ele, mas como verbos estar, como seria estar em
imperativo, gente. Fácil. Se ser, seja, estar seria como? Vejamos. Menina, esteja. Então, você fala para esse empregado, seja pontual e esteja na hora certa, esteja na hora marcada. Sim? Caso não, você vai perder o emprego. Sim? Ser, seja pontual. Estar, esteja na hora. Então, a partir daí, você pode utilizar esse verbo, seja estar ou seja ser, sim? Ser ou estar em imperativo para os outros pronomes pessoais. Se você fala para um grupo e você está dentro desse grupo, você diria, sejamos pontuais. Estejamos na hora marcada. E se você vai falar para um grupo e você não está dentro desse grupo, senão que você é o chefe desse grupo, diria então como? Sejam pontuais e estejam na hora marcada. Ou seja, você está falando para um elas, para um eles ou para um vocês. Você não está dentro do grupo. Sim? Dentro do grupo. Estes dois exemplos para, digamos, mostrar para vocês um pouco da temática que vamos continuar utilizando na próxima aula. Na próxima aula. Sim? Por favor, gente, fica de tarefa que vocês procurem o modo imperativo de os outros verbos irregulares. Como que os outros verbos irregulares? Suponhamos que você vai pegar, tipo, uma lista de verbos irregulares. Bom, vamos fazer uma coisa. Eu vou colocar uma lista de verbos irregulares aí na pasta, sim, na pasta, e essa lista vamos utilizá-la, sim, na próxima aula. Ou seja, você vai se encarregar de procurar esses verbos irregulares como são em modo imperativo. Ficou claro? Sim, professor. Fica claro. Eu vou colocar a lista em breve, já quando terminarmos, para que vocês fiquem mais ligadas e ligados e possam desfrutar a lista. Como, Pablo? Sim, dessa lista você deve procurar o modo imperativo dos verbos da lista. Sim? Fica. Perfeito. Bom, pronto, gente. Gente, alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Bom. Enfim, por favor, continuem na exploração desse mapa. Sim? Desse mapa. A próxima aula, vamos começar a utilizar o outro mapa que está dentro da pasta. Mas as pessoas que não terminaram de explorar esse mapa interativo, sim, do centro de Medellín, terminem de explorá-lo, que vale bastante a pena e, de repente, pode ser útil para as atividades que estão planejadas, que vão ser feitas a partir da próxima semana. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Bom, gente, obrigado pela sua assistência. A gente se vê a próxima semana. Bom fim de semana e boa sorte para todos. Tchau, tchau. Igual para você. Tchau. Obrigada. Obrigada, até logo.
Até mais. Tchau, tchau. Profe, yo no pude asistir en la clase porque el internet es súper mal por la zona. ¿Cómo puedo recuperar eso? Bom, não se preocupe, Ângela. Quando apresentar esse tipo de problemas, por favor, me avise antes, para não colocar... Ese es el problema, profe, porque pues, uno no se da cuenta, simplemente una falla masiva y ya, y hasta el otro día. Ah, bom, tudo bem. Nesse caso, você me avisa, assim como está me avisando, e eu acredito em você. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigada. Obrigado você. Tchau, tchau. Boa sorte. Tchau, professor.